Esse vídeo é meu processo criativo para o cenário desse canal de YouTube. Vou transformar essa parede em branco em algo que eu não faço ideia. Eu não gostaria algo que fosse muito cara de YouTube, com os trenzinhos no fundo, negocinho de cinema, essas coisas todas. Eu pensei primeiro no fundo infinito por ser algo mais minimalista, também podia ser cenários, discos, quadros mais específicos. Eu tenho zero conhecimento na parte de arte, então meio que tá sendo tudo uma descoberta, né? E eu sei que daqui 6 meses, um ano vai estar outra coisa muito mais avançada, né? Então a gente tá numa jornada junto de aprendendo como faz. E aí eu comecei a pensar numa ideia mais investigativa, né? Como que eu transformo uma ideia em uma história em um vídeo, né? Esse triângulo que me motiva. E aí começou a vir referências nessa parte investigativa, né? Veio Sherlock Holmes, veio Os Infiltrados, o Abutre, com aquela parte mais noturna, dele correndo atrás das coisas, com uma câmera. Veio também essas séries investigativas do FBI, que sempre tem aqueles murais que eles vão ligando os pontos. Até que eu conversei com uma amiga minha, que ela é especialista em branding, a Ana, e jogando essas ideias para ela, ela também foi me jogando algumas ideias, né? E aí ela falou do Linha Direta do Pedro Bial. Imagino que você, assim como eu, não faz ideia que o Pedro Bial fez uma linha direta atual, mas que a referência visual dele me atraiu bastante. Eu não teria recursos para fazer essa complexidade, ser um galpão, apesar de querer, mas o que conseguiria com baixo orçamento. Montar um fundo como esse. Novamente estou num caminho sem saída, um fundo vazio. O tema precisa ser investigação, criatividade, filmes, YouTube, entretenimento, mas gosto muito da ideia de misturar duas ideias completamente diferentes. Fui no Pinterest pesquisar. Minha pesquisa no Pinterest tinha um foco de início em Leonardo da Vinci, a ideia renascentista de sermos multipotenciais, da liberdade para a gente explorar universos dentro de nós, ao contrário da ideia do século XX da ultra especificação. Você é especialista em privada, isto destrói a criatividade. A liberdade de unir coisas, fazer analogias, como disse Leonardo da Vinci, da mesma forma que o homem tem ossos que suportam a estrutura, a carne, a terra possui rochas que suportam o solo, da mesma forma que o homem carrega um lago de sangue no qual os pulmões inflam e desinflam, o corpo da Terra possui oceanos que aumentam e diminuem a cada 6 horas na respiração cósmica. Como as veias emanam do lago de sangue e são ramificadas pelo corpo humano da mesma forma, os oceanos enchem o corpo da Terra com uma infinidade de veias de água. Ainda nas primeiras camadas de criatividade me veio a ideia de materiais de jornais antigos, mas talvez por ter algum sentido, ou como esse, ser somente pelo estético. Nas recomendações me apareceu essas borboletas e me lembrou o filme Silêncio dos Inocentes, que tem essa ideia de mudança, transformação, e a figura dessa mariposa parece o esqueleto de um corpo humano, o significado dessa borboleta, a vida impermanente, mas que há beleza na mudança. Essa ideia de investigação me fez lembrar aqueles documentos confidenciais, parte de um todo que está sendo explorado, e essas fotos de mãos e braços me lembram pistas que lembram sinais. Robert McKee fala que pistas ou sinais podem preparar o público para eventos que ocorrerão mais tarde na história. Isso cria uma sensação de inevitabilidade lógica quando o clímax ou a revelação acontece. Por exemplo, um personagem casual menciona medo de altura, que mais tarde se torna crítico em uma cena de perigo em um penhasco, e aí você lembra do que ele falou. Como um cenário de um personagem estratégico, me veio a ideia de mapas de cidades para fazer a mensagem de abstração da realidade, transformando um mundo tridimensional em bidimensional. Escolhi um mapa em russo por motivo algum. Também veio a ideia de personagens com uma câmera. E eu penso que o objeto câmera como simbolismo da vida. Se a câmera fosse uma das janelas que mais nos trouxesse liberdade para nós mostrarmos quem nós somos de fato, assim, né? Como esse vídeo que eu estou fazendo. E fui pesquisando, mas não pude deixar de finalizar numa arte de capa de livro do próprio Robert McKee, uma pesquisa que me influencia muito até os dias de hoje. Esse cenário traz elementos de constante mudança, assim como imagino que ele seja. A cada vídeo ele pode se remodelar com o que eu quero passar. E agora já temos o início.
um cenário com menos de R$300, uma ideia que se transforma em história, uma história que se transforma em vídeo. Se inscreva para emergir.